Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Você se lembra da pessoa, professor ou professora, provavelmente, que ensinou você a ler, a escrever? Aquele ou aquela que, quem sabe, pegou na sua mão e te ensinou a fazer as primeiras curvas da letra A, B, C e por aí vai, e de repente você se deu conta que fazia o alfabeto inteiro, juntou as letras, formou palavras, juntando palavras formou as frases e hoje você pode ler um bom livro? Pois é. Essas pessoas são aquelas que nós chamamos de heróis desconhecidos ou heróis anônimos. E é sobre uma delas que influenciou muito a vida de um personagem bíblico muito importante que eu quero falar com você nessa noite. Até daqui a pouco, hein? Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, e que essa mesma paz possa superabundar os nossos corações de alegria, de paz, e que nós possamos nos lembrar em quem nós confiamos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui hoje para, junto com vocês, elevar as nossas vozes e levantar um louvor a Ele que é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Levantar as mãos para adorar.
Estamos de volta, meu irmão, minha irmã. Você conhece algum Ananias na Bíblia? Pois é, nós temos pelo menos 6 personagens bíblicos do Antigo Testamento com o nome Ananias. No Novo Testamento nós temos 3 personagens com o nome Ananias. Um deles é marido de Safira, e está lá registrado no livro de Atos dos Apóstolos, que mentiu ao Espírito Santo a respeito de uma oferta e teve uma consequência desastrosa na sua vida. Nós temos também um outro personagem bíblico que aparece no Novo Testamento, que tem o nome de Ananias, que é um sacerdote. Mas hoje nós vamos falar desse terceiro personagem do Novo Testamento, cujo nome também é Ananias, que foi muito importante na vida daquele que se tornaria o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, verso 10 em diante. Diz assim a Sagrada Escritura: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias? Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas. Ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Que Deus nos abençoe. Pai querido, pedimos a tua direção para essa nossa conversa a respeito da tua palavra, que ela possa atingir os nossos corações poderosamente em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pois é, heróis desconhecidos. O Ananias é o que nós vamos conversar hoje. Meu irmão, minha irmã, antes de falar um pouquinho sobre Ananias, é preciso a gente voltar um pouquinho à fita da nossa conversa. Saulo estava cheio de ódio, cheio de raiva, perseguindo a igreja de Deus. Saulo tinha autorização para prender os primeiros irmãos na fé. Saulo está a caminho agora de Damasco, prestes a executar muitas prisões e levar muita gente a responder diante da lei, porque agora estava exercendo uma fé diferente da qual ele conhecia. Saulo teve a sua primeira aparição no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo número 6, quando o primeiro mártir, a primeira pessoa que morreu por causa de sua fé, Estevão, teve suas vestes, suas roupas jogadas, após ser apedrejado, aos pés do então Saulo. Saulo, portanto, era um homem odiado, era um homem que levava sobre si muita desconfiança. No entanto, quando Saulo se encontra com o Senhor a caminho para Damasco, isso acontece no começo do capítulo 9 de Atos, Saulo agora é impactado pelo poder de Deus e Saulo ainda tem que ir para Damasco, já não enxergando mais, e lá ele espera, e lá ele permanece por 3 dias orando, mas paralelo a isso, Deus conversa com Ananias, que diz a Sagrada Escritura que era já um discípulo do Senhor. E que é enviado, Deus envia Ananias para conversar com Saulo, para expor a Saulo, fazer ele entender um pouco mais o que é que havia acontecido com ele. Ananias, esse herói desconhecido, é um homem, em primeiro lugar, se você quiser frisar bem da nossa conversa hoje, é um homem capaz de responder positivamente a Deus. Heróis anônimos são pessoas que são capazes de responder positivamente a Deus. Assim é o nosso Ananias. Ele prontamente ouviu a voz do Senhor. Quando o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. Quando Ananias ouviu a voz de Deus,
ele precisou vencer também o seu medo, o medo que ele tinha do Saulo. Ananias, num primeiro momento, responde positivamente ao Senhor, mas depois, ao saber mais detalhes do que ele deveria fazer, Ananias diz para o Senhor: olha, Saulo é um perseguidor da igreja. Alguém, irmãos, que é capaz de responder positivamente a Deus, será capaz também de responder positivamente aos seus próprios medos, ou seja, alguém que é capaz de olhar para os seus medos e vencê-los, porque ele ouviu a voz de Deus. A Bíblia, a igreja está carregada, cheia de pessoas em sua história que ouviram a voz de Deus, que foram bênção na vida de outras, que foram formadores de heróis e que nem sequer têm seus nomes reconhecidos, nem sequer têm seus nomes citados no decorrer da história, e quem sabe algumas dessas pessoas influenciaram tanto a nossa vida, nos levaram para o Evangelho, nos discipularam, no entanto seus nomes estão desconhecidos. Mas são pessoas capazes de ouvir a voz de Deus. O que me garante que uma pessoa que executa, às vezes, trabalhos tão simples na vida da igreja do Senhor, não são capazes de ouvir claramente a voz de Deus em suas vidas? Nossas igrejas estão repletas de pessoas que oram em secreto, pessoas que estão investindo na vida de outros em secreto, e nós nem sequer damos conta disso, mas são sensíveis à voz de Deus. Heróis anônimos são capazes de responder positivamente a Deus. Heróis anônimos também são capazes de ouvir a Deus nos seus detalhes. No verso 11 até o verso 13, especialmente o verso número 13, diz a Sagrada Escritura que Ananias conversa com Deus e diz assim: olha, esse Saulo, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Mas então Deus diz para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis. Heróis anônimos são capazes de entender que ele precisa promover a tarefa que outros vão fazer. Ananias não recebera o chamado de Deus para ser um apóstolo aos gentios, nem para ser um pregador aos gentios no primeiro momento, mas Ananias pôde entender agora que Deus estava escolhendo Saulo, que mudaria o seu nome, e que Saulo seria alguém que pregaria a reis, pregaria até os confins da terra, e que Ananias participaria desse mover de Deus. Ananias, herói anônimo, é capaz de ouvir Deus nos seus detalhes e não se incomodar com isso, e não ter inveja, e não ter, irmãos, aquele sentimento ruim que pode surgir no coração de pessoas quando vem o outro brilhar, quando vem o outro ter uma tarefa, quando vem que o ministério do outro, que o trabalho do outro talvez tenha maior reconhecimento. Ananias não tem nenhum problema com isso, porque ele é um desses heróis anônimos. Uma outra característica desse herói anônimo é que ele é capaz de crer no que Deus quer fazer na vida dos outros. Veja que coisa interessantíssima. Nesse momento, Ananias recebe da parte de Deus a seguinte instrução: que o grande perseguidor da igreja, que o grande atormentador da igreja, que aquele que tornara difícil a vida da igreja, que aquele, irmãos, que tinha prazer e que fazia a razão da sua vida o perseguir a igreja, agora receberam o chamado para ser o embaixador desta mesma igreja. E quando, irmãos, Ananias chega e vai conversar com o Saulo, que estava já há 3 dias sem enxergar, a primeira palavra que Ananias disse para Saulo é: Saulo, irmão. Saulo, irmão. Quando Ananias diz isso para Saulo, eu quero crer, irmãos, que no coração do Saulo algo deve ter acontecido de forma especial. Porque a primeira pessoa com a qual Saulo tem contato desta igreja que se tornara conhecida como os do caminho, desta igreja, desse movimento que era formado pelos seguidores de Jesus, alguém que ele vê e que talvez ele pudesse esperar agora vários impropérios, é alguém que o chama de irmão.
fazedor de heróis, ou melhor, pessoas que querem ser heróis desconhecidos, são capazes de crer naquilo que Deus tem para dizer e para fazer na vida dos outros irmãos. São pessoas que acreditam na transformação. Heróis desconhecidos são pessoas que acreditam que a vida de uma pessoa pode ser transformada e que investe na vida dessa pessoa porque crê que o Espírito Santo faz uma obra na vida dessa pessoa e que mesmo o pior perseguidor da igreja poderia se tornar alguém que seria ou poderia ser chamado de irmão. Heróis anônimos são pessoas capazes de orar pelos escolhidos de Deus e incentivar as grandes coisas, as grandes obras de Deus na vida de outras pessoas. Do verso 17 até o verso número 18, Ananias faz uma oração pelo Saulo e o Saulo volta a ver. Que maravilha, irmãos! Os guerreiros das comunidades cristãs são desconhecidos. São pessoas que estão orando pelos outros, pelas ruas, pelas casas. São pessoas, irmãos, que, como eu já disse anteriormente, a igreja, o templo pode estar de porta fechada, mas a igreja em si não está fechada, porque pessoas como Ananias, que não são muito conhecidas, são pessoas que estão por aí, trabalhando anonimamente, investindo na vida de outros e sendo bênção na vida de outros. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e respondem a seu chamado. São aqueles que creem no poder de Deus na vida de pessoas e daqueles que sabem ver um irmão sendo abençoado, sendo escolhido para uma tarefa tão especial, mas que não tem nenhum problema com isso. Irmãos, nós temos outros exemplos de heróis que preferiram o anonimato, que perceberam o seu papel, que perceberam a sua função e que se regozijaram com o trabalho de outros. Um grande exemplo disso também é João Batista, o precursor, aquele que viria preparar o caminho do Senhor Jesus. Ele, meus irmãos, disse certa vez, em alto e bom som, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista, irmãos, entendeu que o seu chamado era tão somente para cumprir um propósito estabelecido e que ele viria somente para preparar o caminho, mas que ele não era o Messias e que ele não era o Cordeiro de Deus. Pelo contrário, ele aponta para outro. Nós temos exemplo, irmãos, no Antigo Testamento, como a menina que era serva de Naamã, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, uma menina que era escrava e que foi capaz de dizer para aquele que era o seu dono: olha, se você estivesse na minha terra, você saberia que há profeta de Deus na minha terra e ele curaria da sua lepra. No entanto, essa menina, irmãos, sua história é registrada em poucos versos na Bíblia. Da mesma forma, Ananias, sua história é registrada aqui e depois é referendada pelo próprio apóstolo Paulo, mais para frente, em Atos capítulo 22, Paulo, falando da sua conversão, se lembrou do Ananias e do que Ananias fez para ele. No entanto, Ananias, irmãos, ficou desconhecido. E quem agora se tornou o grande personagem do livro de Atos dos Apóstolos foi o apóstolo Paulo. Sem um Ananias, talvez não existisse um Paulo. Sem uma menina desconhecida, um grande general da Síria, Naamã, talvez não tivesse sido curado. É assim, irmãos, que a igreja se forma também. É assim também que a nossa sociedade se forma, com o trabalho, com o serviço de pessoas que não têm seus nomes citados, mas que são muito importantes para o reino de Deus. Nesses dias eu quero incentivar você a procurar saber mais, se aprofundar mais o que é que Deus requer da sua vida e deixar de lado esse pensamento de que você só vai ser usado por Deus a partir do momento em que você participar de coisas que tenham grande visibilidade. Não, meu irmão e minha irmã. Talvez sejamos heróis anônimos, pessoas que vão investir na vida de outras. E esses outros se tornarão pessoas que vão para outros lugares, que se tornarão missionários, que se tornarão pastores, pregadores, professores da escola bíblica, presbíteros, diáconos. Gente, irmãos, que vai desempenhar papéis que se tornarão que lhes darão maior visibilidade.
No entanto, o que Deus tem para nós, irmãos, é o que é mais importante. Como a igreja precisa de Ananias. Como nós precisamos de Ananias nos dias de hoje. Gente que fica feliz, gente que se regozija simplesmente porque está fazendo aquilo que Deus quer. Que Deus te abençoe fortemente nesta semana. Fica com Deus. Confessamos a Ti, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades. E pedimos, Pai, que a Tua graça esteja sobre a nossa vida, a vida de cada irmão, nesse momento tão difícil das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás.
Pois é, chegamos aí ao final desse culto, né, dessa celebração. Eu espero que você tenha celebrado junto com a gente também. Tem sido bastante edificante e também divertido fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Mas eu tenho certeza que você pode ser abençoado e se inspirar na palavra de Deus. Vamos continuar orando? Pai bendito, quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia e também louvar o teu nome, porque o Senhor nos tem abençoado. Cuida de nós, Senhor, nós te suplicamos. Que sejamos, ó Pai, como Ananias, um homem que foi capaz de entender o projeto do Senhor na vida de uma outra pessoa e se colocar à disposição para que o outro realize também o seu trabalho. Que sejamos assim, ó Pai, esses heróis anônimos, ou talvez não tão anônimos. Ananias foi registrado, sua brevíssima história foi registrada na Bíblia, mas ele foi muito importante para alavancar, ó Pai, o ministério do apóstolo Paulo. Que sejamos assim também, ó Deus. Nós pedimos que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre nós. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, bem como a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, boa semana e fique com Deus. Oh
somente, Senhor.